Você já se perguntou por que tantas pessoas buscam paz, mas nem sempre conseguem encontrá-la? A verdade é que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo, de um relacionamento genuíno com Deus. Quando você coloca a confiança no Senhor, não importa o que aconteça ao seu redor, Ele vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. Hoje, quero convidar você a refletir sobre como tem buscado essa paz e o que você tem colocado em primeiro lugar no seu coração. A paz que você procura não está nas coisas externas, mas em você confiar plenamente no Senhor e deixar que Ele guie seus passos. Já parou para pensar nisso? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. E antes de seguirmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque temos muitos outros conteúdos que vão te ajudar a viver essa paz diariamente. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que vai transformar sua vida. Agora, com esse coração aberto, vamos iniciar nossa jornada de reflexão. Deixe Deus falar com você enquanto falamos sobre a renovação diária e como ela é a chave para encontrar verdadeira paz. A oração tem poder, mas você já se perguntou como orar com mais fé e autoridade? No QR Code aqui na tela tem um e-book especial com orações que podem mudar sua vida. Deus pode estar esperando esse seu passo de fé. Escaneie e confira. Antes que houvesse tempo, antes que o homem respirasse pela primeira vez, Jesus já era. Essa verdade não é um detalhe teológico perdido entre páginas antigas, mas um fundamento profundo que transforma a maneira como enxergamos quem Ele é. Quando o apóstolo João escreve no início de seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Ele não está apenas criando uma bela introdução. Ele está anunciando ao mundo que Jesus, o Cristo, não começou na manjedoura. A história dele não se inicia em Belém, mas na eternidade. Esse entendimento muda tudo. Porque se Jesus sempre existiu em glória, ele não é simplesmente um personagem da história. Ele é o autor dela. Pense nisso por um momento. O mesmo Jesus que andou entre os discípulos, que lavou pés empoeirados, que curou cegos e tocou leprosos, já existia antes que o Éden florescesse. É como descobrir que o humilde carpinteiro de Nazaré é, na verdade, o rei de um reino eterno, que abriu mão de sua majestade para vestir nossa pele e caminhar ao nosso lado. Essa revelação traz um novo peso à cruz e uma nova profundidade ao amor. Ele não apareceu no mundo por acaso, nem foi um plano emergencial. Ele veio porque já havia decidido isso desde o começo. Como alguém que prepara cuidadosamente o solo antes de plantar a semente. A preexistência de Jesus também revela a intenção divina de redenção desde o início. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26, já estava presente ali o Filho. Ele participou da criação, com olhos já voltados para a cruz. Isso significa que o plano de salvação não surgiu como resposta ao pecado, mas já era parte da essência de um Deus que ama ao ponto de se entregar. É um amor que antecede o tempo, que ultrapassa nossos erros e que alcança até mesmo os que ainda não nasceram. Quem compreende isso passa a ver a Bíblia não como um conjunto de histórias separadas, mas como uma narrativa contínua que aponta para o Filho eterno. E talvez você se pergunte, mas por que isso importa para mim hoje? A resposta é simples e poderosa. Se Jesus existia antes de tudo e ainda assim escolheu se fazer carne por nós, então seu amor não depende do nosso merecimento. Ele nos amou antes que fôssemos formados. Isso dá segurança, dá direção, dá paz em meio ao caos. Saber que Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo, Efésios 1:4,
É como receber uma carta escrita antes do nosso nascimento, declarando: eu te escolhi, eu te amei, eu vim por você. E não há tempestade que possa apagar esse tipo de certeza. Esse Jesus eterno, glorioso e soberano, que abriu mão do seu trono para andar em nossas estradas, nos convida a enxergar além do visível. Porque se ele já era antes de tudo, então ele também é agora, no meio das nossas lutas, e será para sempre. Mas essa é apenas a primeira camada de uma revelação maior. Porque a pergunta que queima no coração é: como alguém tão exaltado escolheu viver de forma tão humilde neste mundo? João, já idoso e exilado na ilha de Patmos, não esperava que aquela revelação mudaria completamente a sua percepção de Jesus. Ele havia caminhado com o Mestre, compartilhado refeições, visto seus milagres e escutado cada palavra com olhos humanos. Mas quando foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, o que viu já não era o carpinteiro de Nazaré, nem o Messias sofredor da cruz. Era o Rei glorificado, cheio de majestade e poder. Seus olhos eram como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas, e em sua mão direita estavam 7 estrelas. Ali, Jesus não era apenas lembrado. Ele era revelado em sua total glória, como o Senhor do universo. E o impacto dessa visão não foi pequeno. João, o discípulo amado que havia reclinado sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia, agora caiu como morto diante dele. Apocalipse 1:17. Esse contraste entre o Jesus terreno e o Jesus celestial é uma das mensagens mais poderosas para os dias de hoje. Porque muitos ainda o enxergam apenas como um homem bom e humilde, o mestre de parábolas, o curador compassivo. Mas esquecem, ou talvez nunca tenham compreendido, que ele é também o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso que vive e reina para sempre. A humildade com que viveu aqui foi apenas parte do plano, não a totalidade de quem ele é. É como se a visão de João abrisse um véu espiritual que ainda encobre os olhos de muitos. Quando olhamos para Jesus apenas pelo prisma da sua humanidade, perdemos a dimensão da sua autoridade. E isso afeta diretamente a nossa fé, porque é difícil confiar em um Salvador que parece limitado às dores humanas. Mas quando o enxergamos, como João o viu, com os cabelos brancos como a lã, o rosto brilhando como o sol e a espada afiada saindo de sua boca, entendemos que ele tem poder para governar, julgar e restaurar todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas agora reina com glória indizível. Essa revelação também nos ensina sobre equilíbrio. Jesus não deixou de ser manso e humilde de coração, Mateus 11:29, mas também nunca deixou de ser Rei dos Reis. E é nesse equilíbrio que está a beleza da fé cristã. Podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, Hebreus 4:16, mas também devemos dobrar os joelhos diante de sua santidade. Muitos cristãos hoje buscam intimidade com Deus, mas se esquecem da reverência. A visão de João serve como um lembrete divino. Não estamos lidando com um profeta qualquer, mas com o próprio Deus encarnado. E se você nunca viu Jesus dessa forma, talvez essa seja a hora de abrir os olhos espirituais, assim como João teve os seus abertos naquele dia. Porque quando você enxerga a verdadeira autoridade de Cristo, tudo muda. A forma como você ora, como enfrenta as dificuldades, como lida com o pecado, como caminha com fé. Mas essa revelação não termina aqui. Ainda há algo mais profundo esperando por quem deseja ir além. Naquele momento em que João foi arrebatado em espírito, algo extraordinário aconteceu. Ele ultrapassou os limites da mente humana e foi levado a um lugar onde os olhos naturais não alcançam. Isso nos mostra que a revelação de
Deus não depende de intelecto ou preparo religioso, mas de entrega e sensibilidade espiritual. É o Espírito Santo que abre portas invisíveis, que transporta o coração para fora da lógica, mergulhando a alma em verdades que só podem ser compreendidas no Espírito. João não foi chamado apenas para observar. Ele foi conduzido a sentir, viver e participar daquilo que estava sendo mostrado. E isso nos confronta. Porque em um mundo cada vez mais racional, onde tudo precisa de provas, justificativas e análises, o Espírito continua falando de forma silenciosa e profunda aos corações dispostos. João não precisou entender tudo o que via. Ele apenas registrava, obedecia, escrevia. Era um instrumento em sintonia com o céu. A verdadeira fé, afinal, não nasce do entendimento total, mas da confiança inabalável em quem está conduzindo. Muitas vezes é no espírito, e não no raciocínio, que Deus começa a revelar aquilo que os olhos não podem ver e os ouvidos não podem ouvir. Pense em quantas vezes você já tentou resolver as coisas de Deus pela lógica. Questionou, tentou prever, organizou expectativas humanas sobre ações divinas. Mas o mover do Espírito vai além dos cálculos. Ele age onde ninguém vê e fala quando o silêncio parece dominar. Com João, aprendemos que a revelação não vem quando buscamos respostas, mas quando nos colocamos disponíveis. Há um mundo espiritual ativo, vibrante, cheio de vida e direção, esperando apenas que você diga: "Eis-me aqui, Senhor." O Espírito Santo continua sendo hoje o mesmo que falou com João, e ele ainda deseja conduzir pessoas a revelações transformadoras. Ele quer falar contigo não apenas por meio de vozes audíveis, mas por meio de sensações profundas, impressões no coração, convicções que surgem do nada e, de repente, fazem todo o sentido. A jornada espiritual é uma caminhada de olhos fechados e espírito aberto. E quando você começa a experimentar isso, descobre que o maior mistério de Deus não está em compreendê-lo, mas em conhecê-lo. Mas ainda tem algo mais nesse caminho. Porque se o Espírito é quem conduz, existe um destino para essa condução. João não foi levado apenas para ver o céu. Ele foi chamado para ouvir, para escrever, para servir de ponte entre o divino e o humano. E o que ele viu em seguida, no centro de tudo, muda completamente a forma como vemos a vida, o tempo e o próprio propósito da nossa existência. Imagine João diante da visão mais impactante de sua vida, um trono firme, elevado, no centro do céu. Nada mais importa, nem o exílio em Pátimos, nem a perseguição da época, nem o peso da idade. O que ele vê naquele instante muda completamente sua perspectiva. Deus está entronizado. O universo, com toda a sua complexidade, tem um centro, e esse centro é o próprio Deus. Essa imagem rasga a lógica humana e planta uma semente poderosa. Quem está no controle de tudo não é o homem, nem o caos, nem o acaso. É o Senhor. Essa revelação mexe com o coração, porque em muitos momentos da vida sentimos como se tudo estivesse fora do lugar, como se não houvesse um plano, nem direção. Mas João vê um trono, e trono significa governo, ordem, justiça e autoridade. Não era um trono vazio, não era simbólico, não era imaginário, era real. E havia alguém sentado nele. Essa figura é o antídoto contra o medo e o desespero. Quando João contempla isso, ele entende: nada foge do controle de Deus. E se Deus está entronizado, então minha dor, minha luta, minha história, tudo está sob os olhos daquele que reina. O mais belo é perceber onde o trono está, no céu, acima de tudo. Isso mostra que a direção da vida vem do alto. E o que vem do alto não é instável, não depende das circunstâncias da terra. O céu não entra em crise.
João vê esse trono como centro e ao redor dele tudo se organiza. O trono não gira em torno de João. João gira em torno do trono. Isso nos ensina sobre humildade, sobre centralidade, sobre quem realmente importa. Muitas vezes queremos que Deus se encaixe nos nossos planos, mas aqui está a verdade. Somos nós que precisamos nos alinhar com os planos dele. João não recebe respostas para todos os seus problemas, mas ele recebe uma visão maior. Deus não tirou João da ilha, mas mostrou o trono no meio do céu. Porque a solução real nunca está apenas nas mudanças ao redor, mas na revelação do que está no centro. O trono continua lá. Deus ainda reina. Isso não é só teologia, é sobrevivência espiritual. Quando você sabe que Deus está no centro, a alma encontra repouso. As tempestades ainda vêm, mas não te tiram do eixo, porque o eixo está firme em algo eterno. E enquanto João está absorvendo tudo isso, seus olhos começam a perceber mais. Porque ao redor do trono há vozes, há trovões, há um arco-íris, há seres vivos. O céu pulsa em honra àquele que reina. O centro não está parado, ele vibra com glória. E é aí que a visão de João começa a se expandir ainda, mas mostrando que adoração e soberania caminham juntas e que todo o céu está em movimento para exaltar aquele que está assentado. E o que ele vê agora é impossível de esquecer. O que João vê em seguida é algo que transcende qualquer ritual humano. Ele observa, com os olhos do Espírito, 24 anciãos assentados em tronos ao redor do trono principal. E eles estão vestidos de branco, com coroas de ouro. Eles representam a humanidade redimida, os que foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Não estão caídos nem distantes, estão ali, posicionados, honrados. Mas o que mais chama a atenção não é a sua aparência, e sim o que fazem. Eles se lançam em adoração. Eles se levantam, tiram suas coroas e as depositam diante do trono, como quem diz: nada é meu, tudo vem de ti. Ao redor também estão os 4 seres viventes, com rostos de leão, boi, homem e águia. Símbolos da criação em sua totalidade, selvagem, domesticada, racional e celestial. Eles não param. Dia e noite eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A criação não está em silêncio, ela canta, ela vibra, ela se curva. Isso nos ensina algo profundo. O universo foi feito para glorificar a Deus. Cada elemento da natureza tem um som, uma expressão, uma maneira de revelar a majestade do Criador. João presencia uma sinfonia de honra que não cessa, uma dança eterna de reverência. Esse movimento contínuo, esse ciclo de louvor e entrega, revela que a adoração não é um momento, é um estilo de vida. A cada vez que os seres viventes declaram a santidade de Deus, os anciãos se levantam e adoram novamente. Não há cansaço, não há rotina. Cada nova revelação de quem Deus é provoca uma nova resposta de rendição. Isso nos confronta, porque muitas vezes queremos adorar apenas quando sentimos algo especial. Mas no céu, adoração é reação à presença. E Deus está sempre presente, sempre revelando mais de si. Os anciãos não retêm suas coroas. Eles não tentam manter o que conquistaram. Eles entregam, porque entendem que tudo o que têm veio do trono. Isso é liberdade. É viver sem apego, sem orgulho. É reconhecer que Deus é digno de tudo, da glória, da honra, do poder. Essa entrega é uma forma de guerra espiritual. Quando entregamos nossas coroas, nossos títulos, nosso controle, estamos dizendo ao inferno: meu valor está em Deus, não nas minhas conquistas. E isso liberta, isso transforma. Enquanto João contempla essa cena, ele começa a entender que esse ciclo de adoração é eterno e que não é estático. Há movimento, há resposta, há transformação. O trono central emana glória,
e os que estão ao redor se tornam reflexo dessa glória. É como se o céu dissesse: adore, e você se tornará aquilo que adora. E então o livro selado aparece, e com ele um suspense sagrado. Quem é digno de abri-lo? Quem tem autoridade para revelar o próximo capítulo? A tensão celestial atinge o ápice. João observa atentamente o que se desenrola no centro da glória. Um livro selado com 7 selos é apresentado na mão direita daquele que está sentado no trono. Esse livro contém os decretos de Deus, o destino da criação, a revelação dos próximos atos da redenção. Mas há um problema: ninguém, absolutamente ninguém, é achado digno de abri-lo, de sequer olhar para ele. E João, diante dessa impossibilidade, chora com o peso da esperança adiada, com a angústia de ver o propósito de Deus aparentemente travado. Esse choro de João é mais que emoção, é o clamor da humanidade inteira. Ele representa o desespero de quem sente que tudo pode permanecer em silêncio, sem resposta, sem solução. Quantas vezes já nos sentimos assim, diante de portas trancadas, caminhos bloqueados, propósitos não revelados? João não chora. Só por ele chora por todos nós. É o eco de corações que anseiam por justiça, por sentido, por redenção e que temem que ninguém jamais será suficiente para entregar isso ao mundo. Mas então, uma voz rasga o momento. Um dos anciãos se aproxima e diz algo que muda tudo: não chores. E é aqui que o céu nos ensina como o consolo de Deus funciona. Ele não é vazio, não é só palavra bonita, é anúncio de ação. Eis aqui o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e romper seus selos. João espera ver um leão, mas quando olha, vê um cordeiro como que morto, mas de pé. Aquele que venceu morrendo. Venceu sendo manso, venceu se entregando. O cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, poder completo, visão completa. Ele é o único digno, e ele se aproxima do trono com autoridade, sem hesitar. Toma o livro. É como se toda a criação prendesse a respiração. Ele vai abrir, ele vai revelar, ele tem as chaves. Isso não é apenas um momento épico, é a resposta de Deus para cada angústia profunda que carrega nossos dias. Jesus é digno. Não há situação na nossa vida que ele não possa abrir, redimir ou reescrever. Ele sabe como entrar onde ninguém mais pode. E quando o Cordeiro toma o livro, tudo muda. Os anciãos e os seres viventes caem novamente. E agora eles cantam um cântico novo. Algo que não havia sido cantado antes, porque só pode ser entoado após o Cordeiro se revelar. E é aí que o céu declara: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O céu explode em adoração. Uma multidão incontável se une ao som. E é nessa celebração que uma pergunta silenciosa paira no ar. Se o Cordeiro é digno, como vamos viver em resposta a isso? Imagine o som de 1000 trovões ecoando entre as estrelas. Uma multidão incontável de anjos cercando o trono e o Cordeiro, elevando a voz em um coral que parece fazer o universo inteiro vibrar. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não há mais silêncio, não há mais lágrimas. A adoração explode em todas as direções, de todos os seres, anjos, humanos, criaturas celestiais e até mesmo a própria criação. Tudo que respira, tudo que existe, tudo que foi feito, volta-se agora para exaltar o Cordeiro. Essa cena é mais que grandiosa, é definitiva. É como se o céu estivesse nos mostrando o verdadeiro valor das coisas. Nada se compara ao Cordeiro. Nada é mais digno do nosso foco, do nosso tempo, da nossa devoção. Essa é uma das verdades mais profundas de Apocalipse.
Jesus não é apenas um personagem da fé, ele é o centro de tudo. E nesse momento celestial, quando tudo se prostra diante dele, a eternidade se alinha em torno de uma única certeza: o Cordeiro reina, e ele reina com glória inigualável. Os 24 anciãos se curvam, os 4 seres viventes se lançam ao chão. Cada joelho se dobra, cada boca confessa, não por obrigação, mas por reconhecimento. Eles não apenas veem o que o Cordeiro fez, eles veem quem ele é. É uma resposta inevitável à presença que transforma tudo. Um amor tão puro e uma majestade tão intensa que não há espaço para orgulho ou resistência. Toda a adoração que antes estava espalhada agora converge. Não há mais distrações. Só ele permanece no centro. Esse é o destino final de toda a história: glorificar o Cordeiro. Tudo o que fazemos, tudo o que sonhamos, tudo o que somos, só faz sentido quando se conecta com essa verdade. A glória de Deus não é um conceito abstrato. É uma presença tão forte que reorganiza tudo. Quando essa glória invade, até nossos sofrimentos encontram lugar, nossa confusão encontra direção e nossos corações finalmente descansam. Adorar não é um ato religioso, é voltar ao que fomos criados para ser, reflexos da luz do Cordeiro. E é nesse momento que o céu se cala. Mas não por ausência. É aquele tipo de silêncio que só acontece depois que tudo foi dito e a alma entende. É a paz de saber que o Cordeiro venceu, que ele é digno, que estamos seguros nele. Mas essa visão celestial também é um convite, um chamado para trazer essa adoração à terra, para viver como quem já viu o trono. E assim, com o coração cheio de glória, somos desafiados a não guardar essa visão só para nós, mas a compartilhar, a viver e a refletir o brilho desse Cordeiro em tudo o que fazemos. Enquanto você percorre os caminhos da vida, lembre-se de que o valor que você carrega não está no que faz ou no que o mundo espera de você. Está em quem Deus te fez para ser. O Senhor não te chamou para viver na mediocridade ou na dúvida. Ele te chamou para viver com um propósito divino, com uma paz que vai além do entendimento e com a confiança de que, mesmo nos momentos de fraqueza, você é exatamente o que Ele sempre planejou. No final de tudo, você perceberá que a verdadeira jornada não é sobre acumular conquistas, mas sobre encontrar quem você realmente é nos olhos de Deus. Ele não te mede pela quantidade de erros cometidos, mas pela profundidade do seu arrependimento, pela sinceridade do seu coração e pela fé que você deposita nele. Por isso, quando o medo bater, quando a dúvida aparecer, lembre-se de que você tem um valor eterno e inabalável. E agora eu te convido a refletir sobre o seu valor, sobre como você é digno do amor de Deus e de todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Que tal fazer uma oração agora, entregando seu coração completamente ao Senhor? Deixe que Ele te fortaleça e renove sua confiança. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas mensagens que podem transformar ainda mais a sua caminhada. Ative o sininho para receber notificações e fique por dentro de todo o conteúdo que preparamos com tanto carinho para você. Lembre-se, Deus está com você em cada passo da sua jornada. Você é amado, escolhido e tem um propósito eterno. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja a sua força em cada momento.